Alô, salve, salve, torcedor vascaíno, muito boa noite a todos. Sábado, dia 29 de março de 2025 e amanhã tem estreia do Vasco em mais uma edição do Campeonato Brasileiro. Vasco e Santos duelam em busca de um algo mais na temporada. Para o Vasco, uma tentativa de retomada e confiança por dias melhores. Ninguém mais aguenta ano após ano fuga por rebaixamento ou pensamento pequeno de se contentar com pouco. O Vasco é gigante, precisa buscar sempre coisas maiores, por mais obstáculos que possam acontecer aí no meio desse caminho. E é nessa batida que eu estou aqui hoje, trazendo as últimas informações, tanto do Vasco como do Santos. Vou desenhar detalhes do time do Carille e um setorista do Peixe vai participar aqui no canal, trazendo como chega o nosso adversário para este domingo. Portanto, cola aqui que o vídeo tá bem objetivo, direto e com muita informação. Deixa o like, compartilhe o conteúdo, continue nos seguindo nessa plataforma e dê um voto de confiança aí para este trabalho jornalístico. Vamos em frente. Bom, meus amigos, foi dada a largada. Oficialmente o Campeonato Brasileiro de 2025 começou hoje. Alguns jogos marcaram essa rodada e o Vasco estreia amanhã às 18h30 em São Januário, que, diga-se de passagem, vai estar lotado. Ingressos esgotados, com show de iluminação que a diretoria pretende incrementar antes do jogo. E os torcedores na expectativa de saber até onde esse time pode chegar neste Brasileirão. Após um campeonato carioca irregular, com atuações inconsistentes, o time teve 3 semanas aí de intensos treinamentos. E agora não há mais desculpa de falta de adaptação, lesões de jogadores, né, atletas fora de ritmo. A equipe do Carille teve tempo suficiente para poder colocar aí em prática um bom futebol a partir de amanhã. E durante esse período, o treinador corrigiu erros, ajustou uma coisa ali, outra aqui e acredita que finalmente encontrou o melhor Vasco para começar esta competição. As principais caras novas desse novo Vasco do Carille são o zagueiro Maurício Lemos, o meio-atacante Benjamin Garré e a presença do Paulinho em substituição ao Tietê. Se nada mudar na cabeça do treinador, esses três a princípio têm presença confirmada juntamente com o Coutinho, né, que volta após longa ausência por conta de uma contusão muscular ocorrida no Campeonato Carioca. E o Nuno e o Verratti completam aí esse sistema ofensivo. O Carille está confiando aí nesse quarteto para comandar as ações ofensivas do time. A maior preocupação do treinador é no tocante ao trabalho de marcação da equipe. Ele trabalhou muito esses dias a recomposição, né, e quer que os seus jogadores estejam atentos nas triangulações do Santos, que apesar de alguns desfalques importantes, tem uma linha de frente perigosa. Lembrando que a partir de amanhã o Vasco vai começar uma maratona de jogos com a estreia no meio da semana contra o Melgar, lá na altitude do Peru, e depois retornando para pegar o atual campeão paulista, o Corinthians, lá fora. Por isso há a possibilidade do time sofrer algumas alterações visando os próximos jogos no sentido de resguardar alguns jogadores. Mas amanhã é a Vera. O Vasco quer um time completinho, quer a vitória aí, porque entende que os jogos em casa vão fazer a diferença nessa competição. E hoje São Januário é o maior aliado do time e já salvou o Vasco, mesmo com times inferiores em outras ocasiões. Perder pontos em casa não está nos planos do Vasco. Veremos até onde esse time pode ir. Um provável Vasco que se desenha é o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Victor, o Maurício Lemos e o Lucas Piton. A meiuca ali com o Hugo Moura, o Paulinho, o Coutinho, mais o Nuno Moreira pela esquerda e lá na frente o Garré e o Verratti. E aí, tá apostando alto nesse time? Então, comente aí embaixo do vídeo e vamos interagir juntos. Bom, agora chegou a vez de falar do Santos. O Santos tem 2 desfalques importantes, mas está confiando aí na experiência de alguns jogadores para trazer na bagagem um bom resultado. Como sempre faço aqui, pretendo fazer nesse Brasileirão, estou trazendo hoje um convidado para falar do nosso adversário. E eu convidei o colega Felipe Camargo, repórter do canal De Olho no Peixe aqui no YouTube, que vai trazer as principais novidades que estarão em campo contra o Vasco. Fala aí, Felipe. Fala, meu amigo, um abraço a você, aos amigos ligados na sua audiência. O Santos já está na cidade do Rio de Janeiro
concentrado visando a estreia no Campeonato Brasileiro. É o retorno do alvinegro mais famoso do mundo à elite do futebol nacional. Santos, que ganhou a Série B do ano passado sob o comando de Fábio Carille, que é hoje o técnico do rival do Peixe na estreia do Campeonato Brasileiro. O técnico Pedro Caixinha tem duas baixas importantes para o confronto de abertura na competição. Diante do Vasco, o Santos não terá Neymar, que ainda tenta se recuperar de um edema na coxa esquerda, e de última hora também perdeu o Soteldo, que jogou as eliminatórias da Copa do Mundo pela seleção da Venezuela, foi um dos jogadores que mais correu na partida da última terça-feira com a seleção venezuelana, e quando retornou ao Santos apresentou um desgaste muscular. Ele sentiu um desconforto no adutor da coxa direita, foi submetido a uma ressonância magnética, não apresentou lesão, porém, os médicos do Santos entenderam que o melhor era preservar Jefferson Soteldo, principalmente porque o Soteldo já tem um histórico de ter desconforto muscular, ser forçado e aí acabar estourando. Isso aconteceu no Grêmio, quando ele teve uma lesão de grau 3 na coxa direita e ficou aí muitas semanas fora dos gramados. Então o Santos não quer correr esse risco, assim como não quer correr risco também de perder Neymar por um tempo maior. Neymar que o Santos não tem ainda um prazo para contar com o jogador, que aliás, Neymar foi no Campeonato Paulista, teve o gol mais bonito da competição. Ele foi eleito aí o atacante que fez o gol mais bonito. O Santos ainda teve na festa da Federação Paulista na noite desta sexta-feira em São Paulo, o Escobar eleito o melhor lateral esquerdo da competição estadual, além de Guilherme, que com 10 gols foi o artilheiro do campeonato. Muito bem, o Santos então, com esses dois desfalques importantes, vai a campo para pegar o Vasco neste domingo às 18h30 em São Januário com Gabriel Brazão no gol, JP Sherman na direita, Gil e Zé Ivaldo na dupla de zaga, com Escobar fechando o setor defensivo pela esquerda, o meio de campo de João Schmidt, Gabriel Bontempo e Álvaro Barreal. Na frente, Benjamin Rolheiser, Guilherme O Amado e Tiquinho Soares no comando de ataque. Agradeço demais ao Felipe que abrilhantou a sua participação aí com esse noticiário do Santos. Felipe sabe como ninguém tudo sobre o Peixe. Meus amigos, o Vasco tem que ir para cima ciente de que tem que fazer o seu dever de casa. Vários times nessa rodada fizeram e estão fazendo o dever de casa. Isso é ponto crucial, ponto de partida para buscar posições maiores na competição. Vencer em casa e buscar pontos fora. Se manter esse nível, essa pegada, né, o Vasco não vai passar sufoco. Mas o torcedor segue ressabiado. E com razão, né? Muitos anos, vira e mexe o Vasco sendo um mero figurante do Brasileirão. E outra coisa, tem uma desconfiança também com o Fábio Carille, que coincidentemente vai estrear contra o seu ex-clube. Até agora o Vasco não fez uma exibição de encher os olhos, né? E a galera que for a São Januário quer sair de lá com a sensação de que pode confiar nesse time. Teve tempo suficiente para treinar, não tem mais desculpa, né? Justificativa de falta de reforços, de falta de treinamento, de falta disso ou falta daquilo. Então a gente vai ver então na prática aí se essas mudanças do Fábio Carille vão surtir mesmo efeito. Vamos ver. Bom, é isso, eu me despeço por aqui, mas siga comentando aí embaixo do vídeo quais são as suas expectativas para essa partida, que a gente vai se encontrar amanhã aí para tentar analisar esse resultado do jogo, de preferência aí com uma vitória do Vasco, um bom resultado. Eu me despeço por aqui. Um grande sábado, um grande início de domingo, um grande abraço a todos e até lá!